Jesus, ele veio aqui, ele simplesmente nos deu um exemplo de transformação grandiosa. Na verdade, transformado foi Saulo quando se torna Paulo apóstolo. Porque antes de se tornar cristão, ele foi o primeiro perseguidor de cristãos. Ele era um doutor da lei, um cidadão romano, um homem, digamos assim, com muito poder e que achava que podia, inclusive, julgar quem merecia viver ou morrer. E ao se encaminhar para Damasco, para matar mais um cristão, surpreendido por aquela luz que o cegou, fez cair do cavalo. E, de repente, ele viu e ouviu Jesus. Os soldados, aqueles homens que o acompanhavam, viram a luz, mas não ouviam nada e não entenderam o seu Senhor superpoderoso caído no chão. E, de repente, Saulo, de joelhos, questiona. Na verdade, Jesus questiona Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento, aquele homem se entrega. Não sou eu mais quem vivo. É Jesus que vive em mim. E há uma transformação grandiosa na vida daquele homem. E aí, naquele momento, a felicidade se instala no coração de Paulo, apóstolo. E no final de sua vida, depois desse momento horroroso que foi Roma, quando pegou fogo e os cristãos começaram a ser perseguidos numa carnificina histórica que a gente não pode esquecer, pelo menos não nós cristãos verdadeiros, Paulo estava preso numa prisão romana. E os próprios cristãos não entendiam aquele homem simplesmente entregue, que aceitava tudo aquilo sem revolta, sem dor, sem raiva. Muito pelo contrário. Quando a gente encontra nós mesmos, quando a felicidade está enraizada em nossos corações, a gente pode ser preso, pode ser queimado, pode cortar a nossa cabeça, e no caso de Paulo, cortar a cabeça dele no final dessa história. E a frase final deste homem maravilhoso, que pelo menos eu o admiro profundamente, a frase final deste homem foi o seguinte: soldado, vá, corte a minha cabeça, porque o soldado titubeou com a espada na mão. Tal a energia, a grandiosidade moral daquele ser. Aí Paulo, na verdade, incentiva o soldado, vá, cumpra com a sua obrigação, porque os meus deveres já cumpri. Quem manda em mim é meu Pai que está nos céus. Infelizmente, você ainda deve resposta aos homens. Quer dizer, muitas vezes aqui na terra nós somos escravos de algo que a gente não pode ainda desobedecer. Mas essa transformação espiritual, moral, ela deve existir e deve ser trabalhada diariamente por todos nós, porque um espírito liberto é como uma borboleta que vai conseguir sair do casulo e alçar voos para um local que, com certeza, nenhum de nós conseguirá ou consegue ainda divisar e compreender.